Oi, eu vou apresentar para vocês agora a aula sobre ligações covalentes. Vamos lá! Ligações químicas 2, ligação covalente. Ligações químicas, como já falamos, os átomos procuram se ligar para aumentar a sua estabilidade. A teoria do octeto diz que os átomos buscam ter 8 elétrons na última camada para ficarem estáveis. Tipos de ligações. Já comentamos que a diferença de eletronegatividade pode ser utilizada para classificar a ligação como iônica ou covalente. Se a diferença de eletronegatividade for menor que 1,7, ela é chamada de covalente. Se for maior ou igual a 1,7, é chamada de ligação iônica. Nós temos no nosso canal uma aula sobre as ligações iônicas. Classificação. Ligação covalente ou molecular. Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Essa ligação pode ser classificada como normal ou coordenada ou dativa, e geralmente ocorre entre átomos de ametais. Características de compostos covalentes. Formam compostos sólidos, líquidos ou gasosos, em geral com baixos pontos de fusão e ebulição. Não conduzem a corrente elétrica quando puros, sendo bons condutores quando em solventes apropriados. Vamos aos exemplos. Cl2, o cloro da família 7A. Eletronegatividade 3,0. A diferença de eletronegatividade é igual a zero. Essa é uma chamada ligação covalente 100%. Então está aqui ó, a ligação eletrônica do cloro com cloro. O cloro tem 7 elétrons, faz uma ligação de compartilhamento, fica com 8. Então esse é o compartilhamento, um elétron de um cloro e um elétron do outro átomo de cloro. Esse par de elétrons passa a pertencer aos dois átomos. Os dois átomos com 8 elétrons. Outro caso, H2O. H da família 1A e oxigênio da família 6A. A diferença de eletronegatividade é menor que 1,7. Por isso que essa ligação é classificada como sendo covalente. O oxigênio tem 6 elétrons, o hidrogênio tem 1. Então, o oxigênio faz uma ligação com cada hidrogênio. Assim, ele fica com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. Esse par de elétrons também passa a pertencer ao hidrogênio. O hidrogênio que só tem um elétron, ele fica com 2 elétrons, ele fica com a configuração eletrônica semelhante à do hélio, 1s2, e fica estável. Outro exemplo, CO2, carbono com oxigênio. Então, a diferença de eletronegatividade é igual a 1,0, ou seja, menor que 1,7. Então, a ligação é classificada como covalente. Distribuição do carbono, 6. 1s2, 2s2, 2p2. Então, na camada de valência, ele tem 4 elétrons. Oxigênio 8. 1s2, 2s2, 2p4. Na camada de valência, ele tem 6 elétrons. Vamos ver então as fórmulas. Fórmula molecular, CO2. Fórmula molecular apresenta apenas a quantidade de átomos. Fórmula eletrônica, apresentação dos elétrons. O carbono tem 4 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons. Então, ó, o oxigênio faz 2 ligações com o carbono e fica com 8. 2, 4, 6, 8. O outro oxigênio, 2, 4, 6, faz 2 ligações também com o carbono e fica com 8. 2, 4, 6, 8. E o carbono, por sua vez, também fica com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. Fórmula estrutural. Fórmula estrutural, cada ligação é representada por um traço. Então, eu tenho entre o carbono e o oxigênio uma dupla, 2 ligações. Então, você vê 2 traços para um lado e 2 traços para o outro. Essa seria a fórmula estrutural. Ligação covalente dativa. É uma forma especial de uma ligação covalente. Acontece quando um dos átomos participantes do composto completa seu octeto e pode compartilhar um par de elétrons não ligantes com outro átomo. O número de ligações dativas que um átomo pode realizar é igual ao número de pares eletrônicos não ligantes que ele possui após completar seu octeto. Vamos aos casos. Enxofre, SO2. O enxofre tem 6 elétrons. O oxigênio também tem 6. A ligação é covalente.
Então o enxofre faz duas ligações covalentes com oxigênio e fica com 8. 2, 4, 6, 8 para o oxigênio, 2, 4, 6, 8 para o enxofre. O enxofre possui dois pares de elétrons não ligantes. Então ele pode fazer uma ligação dativa com o oxigênio. Então o par de elétrons dele pode ser compartilhado com o oxigênio, que tem 2, 4, 6. Que com esse par de elétrons passa a ter 8 elétrons também. Perfeito? Então essa é a ligação dativa. Como é que seria o SO3? Então está aqui, ó, o enxofre faz duas ligações com um oxigênio e tem dois pares de elétrons no ligante. Então ele pode fazer duas ligações dativas. Ligação covalente dativa ou coordenada. No caso de um composto ternário, por exemplo, um ácido, devemos colocar o átomo central circulado pelos átomos de oxigênio. Segundo, colocar os átomos de hidrogênio ionizáveis ligados aos átomos de oxigênio. Terceiro, se for o caso, colocar os átomos de hidrogênio não ionizáveis ligados ao átomo central. Vamos dar os exemplos. HNO3. HNO3, está aqui, ó. HONOO. Peguei o nitrogênio e circulei ele por oxigênio. E o hidrogênio eu liguei ao oxigênio. Então o hidrogênio faz uma ligação com o hidrogênio, faz outra com nitrogênio e fica com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. Esse nitrogênio tem 5 elétrons, né? Ele passa a ter 6. Então ele tem que fazer mais duas ligações. Ele vai ter 2, 4, 6, 8 elétrons. Ele tem um par de elétrons não ligantes e pode fazer uma dativa com o oxigênio. Então fica assim a fórmula estrutural. Ok? Então nesse caso a gente vê a formação da ligação dativa. H2SO4, um enxofre da família 6A, 6 elétrons. Então ele se liga o hidrogênio com o oxigênio e o oxigênio com o enxofre. O oxigênio fica com 2, 4, 6, 8 elétrons. O enxofre se liga com outro oxigênio, fica com 2, 4, 6, 8. O oxigênio se liga a outro hidrogênio, fica com 2, 4, 6, 8. O átomo central enxofre tem dois pares de elétrons no ligante. Pode fazer duas ligações dativas. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. HClO4. Cl tem 7 elétrons. Então o oxigênio se liga ao hidrogênio e o cloro fica com 8. 2, 4, 6, 8. E o cloro se liga a esse oxigênio. Fica com 2, 4, 6, 8 elétrons. O cloro central, o átomo central, possui 3 pares de elétrons no ligante. Então ele pode fazer 3 ligações dativas. Então está aqui a representação da fórmula estrutural. Ok? Então essa foi a aula sobre ligação covalente. Deixe seu comentário, curta o vídeo. Obrigado por estar me acompanhando e até uma próxima. Tchau, tchau.